Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui esse sábado, 22 de junho, dia de jogo do Fogão, às 4 da tarde, lá em Santa Catarina, Criciúma e Botafogo, jogo muito importante, né? Mais um, como eu sempre falo, são 38 rodadas, essa é a 11ª rodada, né? Estamos chegando ali naquela parte ali, né? Entre mais ou menos um quarto do campeonato, já foi, né? E o Botafogo, claro, se vencer, se conquistar esses 3 pontos diante do Tigre, assume pelo menos provisoriamente a liderança do campeonato, né? Eu tenho dito aqui, claro, a gente sabe que o que importa mesmo é ser líder na 38ª rodada, ao final da 38ª, mas é importante o Botafogo ir somando pontos, né? A gente deixou 2 pontinhos ali durante a semana, né? Na quarta-feira, diante do Atlético Paranaense, mas que dentro das circunstâncias do jogo, já falamos aqui várias vezes, o pontinho que nós somamos acabou sendo muito bom, porque também tiramos 2 pontos de um adversário direto, que é o Furacão. O Botafogo teve pouco tempo, né, de preparação para esse jogo. O Botafogo jogou na quarta-feira à noite, teve basicamente a quinta e a sexta-feira, e hoje já joga novamente, coisas aí da tabela do futebol brasileiro, da CBF. Aliás, um parênteses aqui, um pouco off, o Botafogo, né? Curioso, né? Que o técnico Tite do Flamengo reclamou da CBF, questão de tabela, enfim. E a CBF fez uma nota oficial respondendo ao Flamengo, respondendo ao Tite, citando aí a questão também de convocados para a Copa América. Eu nem quis muito me debruçar em cima disso, porque não tem nada a ver com a gente. Mas é curioso, no mínimo curioso, né? A CBF emitiu uma nota para responder a um técnico de um clube específico, no caso, o Clube de Regatas do Flamengo, né? Será que isso aconteceria com outro clube, né? Interessante, bem curioso aí, a CBF se importando tanto aí com o que o seu ex-treinador, né, o Tite, fala. Agora o Tite está do outro lado, obviamente defendendo as cores do clube da Gávea, mas isso é problema deles. Vamos fazer o nosso. Como eu ia dizendo, o Botafogo vencendo hoje, dorme na liderança, né? Importante estar ali somando pontos. E amanhã teremos que dar uma secada aí nos rivais. O próprio Flamengo tem o clássico Fla-Flu, que vai botar aí, justamente hoje o Flamengo é o líder, né? Botar aí os opostos, né? E o Fluminense é o lanterna do campeonato. Um jogo interessante de ver. Claro que o Flamengo, por tudo isso, é favorito, mas quem sabe a equipe do Diniz aí não apronta alguma coisa, seria bom para segurar o Flamengo. A gente também precisaria que o Palmeiras não tivesse os 3 pontos amanhã, não conquistasse os 3 pontos. O Palmeiras tem um jogo aí mais acessível, né? Que é o Juventude em casa. Palmeiras pegando amanhã no último jogo da rodada, né? Mais uma vez o Botafogo abre a rodada e o Palmeiras encerra a rodada. Gente, e além do jogo de hoje, que eu vou falar agora já vou falar do jogo de hoje com mais calma, a gente já tem que projetar, porque, como eu disse, a tabela ela é frenética. Quarta-feira, às 19 horas, tem Botafogo e Red Bull Bragantino no Newton Santos, inclusive ingressos já sendo disponibilizados aí para quem é camisa 7, né? Quarta-feira, 19 horas. E no próximo sábado, daqui a exatamente uma semana, tem o jogo, agora sim confirmado pelo BEP, né, que é o Batalhão Especial de Policiamento de Estádios, para São Januário, o nosso jogo contra o Vasco, né? O Botafogo terá apenas 5% da carga total, o que para mim é um absurdo, né? Mas não sou especialista ali do assunto para saber, né? Acho que a torcida do Botafogo e do Vasco até tem um bom relacionamento. Poderíamos ter 10%, né? Mas o BEP sugeriu apenas 5%, e aí fica aquele questionamento: será que no jogo do retorno a torcida vascaína terá também só 5% do Newton Santos, né? Eu duvido, particularmente eu duvido, mas é isso. Então, projetando, né? Quarta-feira, 19 horas, Bragantino em casa. Sábado que vem, São Januário, também às 19 horas, né? Clima lá na colina tá bem agitado. Pessoal, antes de eu falar do jogo de hoje com o Criciúma,
queria ainda falar um pouco do 21 de junho, né? Ontem eu falei aqui dos 35 anos da conquista de 89. Muita gente que me assiste sabe da importância dessa data, muita gente não viveu, né? Galera mais nova não viveu, mas também sabe, né, da importância de 89. É o que eu digo sempre, foi realmente, como diz a música, né, da torcida do Botafogo, o início de uma era, né? O Botafogo viveu um jejum muito grande de títulos, isso aí era o motivo de gozação das outras torcidas, né? E eu vivenciei isso muito claramente, porque 16 anos da minha vida, né? Eu sempre ouvia aquela coisa, você nunca viu o seu time ser campeão, né? Era o deboche, né? Era a gozação, tinha o parabéns a você nos jogos, né? Que as torcidas adversárias cantavam a cada ano que o Botafogo passava sem conquistar um título. Então, por isso que a gente guarda com tanto carinho aí esse time de 89, esse título de 89, né? Conquistado justamente em cima do Flamengo, né? O Flamengo tinha um grande time, né? Tinha Zico e companhia, né? Zagallo, acho que era o técnico do Flamengo, enfim. Flamengo tinha o Bebeto, enfim, tinha um grande time. E o Botafogo, com um time não tão conhecido de jogadores, fez uma campanha espetacular e conquistou. E alguns desses jogadores, né, que a gente tem falado aí, recebendo homenagens, ontem foram, na verdade, jogadores que estão vivos, né? Enfim, foram todos convidados aí ao Lonier, e alguns que de fato puderam ir ao Lonier passaram amanhã ali com o time atual, com o Arthur Jorge. O Arthur Jorge falou para a Botafogo TV também da importância dessa mescla, né, de passado e presente, e foi muito bacana ver Paulinho Criciúma, Maurício, Luizinho, Wilson Gotardo, Ricardo Cruz, enfim, essa galera de 89. Todos receberam, né? Cada um recebeu uma camisa com seu nome, né? Camisa nova, claro, da Reebok, e o número 89 nas costas. Então, são pequenos atos, né, que não custam nada ao Botafogo e que são muito legais. O torcedor curte muito, eu curti muito, né? Muito merecido. Acho que esses caras merecem até muito mais, mas já foi realmente uma coisa muito bacana, e a gente viu ali a interação dos jogadores, desde o Júnior Santos, que hoje é o grande nome aí do time, até o Yarley, né, que é um jovem jogador, interagindo com esses caras aí de 89, né? Então acho que passa uma energia muito boa, né, para o time atual, e também, claro, é muito bacana para os jogadores de 89 verem esse reconhecimento por parte do Botafogo. Durante muitos anos a gente tinha notícias do Botafogo não cuidar bem, né, dos seus ídolos. Claro que a gente tem que contextualizar, o Botafogo tem ídolos aí gigantescos, né, da história do futebol mundial, campeões mundiais, enfim. E aí tem gente, mas esse time de 89, né, não se compara com o Milton Santos, com o Garrincha, com o Jairzinho. Óbvio, né, óbvio, mas teve uma importância muito grande para a minha geração, crescendo ali. Como eu disse, eu tinha acabado de fazer 16 anos quando vi esse título, estava lá no estádio, né? Acompanhei a campanha de 89 de perto, né? Indo a muitos jogos, enfim. Então aquilo ali foi realmente inesquecível, e para quem não viu, né, é legal saber da importância desses caras aí para a história do Botafogo, para o Botafogo estar onde está hoje, né? A gente entender que 89 realmente foi um marco, né? Foi fundamental para o Botafogo quebrar toda aquela época ali, desde que vendeu o General Severiano, né? Se desfez de General Severiano. Então toda aquela época que o Botafogo sofreu tanto por más administrações, né? E o time de 89 iniciou, né, a gente recuperar a nossa autoestima, né? Essa que é a verdade, com o gol histórico do Maurício, né? Enfim, muito legal mesmo, eu me emociono de falar. E, enfim, 21 de junho que eu falei, acho que eu falei ontem, se não falei, eu vou falar agora, também comemorou 54 anos do tricampeonato mundial no México, né? Falei aqui do Jairzinho agora há pouco, furacão da Copa, então também uma data histórica por isso. E tem ainda uma terceira vez que 21 de junho foi importante, mas dessa vez uma lembrança não tão boa, em 86, então, portanto, 3 anos antes do nosso título carioca, também 21 de junho marcou
a eliminação do Brasil para a França na Copa do México, né, nos pênaltis, enfim. Mas também é uma Copa que eu guardo com carinho, porque teve a participação maravilhosa do Josimar, né, do próprio alemão, que já tinha saído do Botafogo, mas a gente via ali como um jogador alvinegro, né, na Copa. Então também a Copa de 86 teve esse final não tão alegre, né, eliminação para a França do Platini, né, que o Zico perde pênalti durante o jogo, né, enfim, e acaba indo para as penalidades, e a gente perde. Ele também foi um 21 de junho. Mas vamos ficar então com a lembrança do 21 de junho de 70 e 21 de junho de 89, né? Mas que o Botafogo faça mais desse tipo de homenagem, né? A gente tem, claro, também os jogadores bicampeões em 90, que aí já entra aquela geração de Valdeir, Carlos Alberto Dias, né? Gonçalves. Então, temos o Botafogo bicampeão em 90, aí temos o Botafogo do Dimba, né, da Dimbalada de 97, e aí por aí vai, entra anos 2000 também, já títulos 2006, 2010, Louco Abreu, enfim. Eu acho que é muito legal a gente reviver, né? Óbvio que a gente sabe escalonar, tem uma hierarquia aí de ídolos, né? Garrincha e Nilton Santos eu boto lá no topo da pirâmide, né? Acho que todos concordam aqui, mas esses caras aí, 93, né, da Conmebol, são times aí que merecem essa interação e essa homenagem aí do Botafogo, né? Uma homenagem até pequena assim, mas simbólica, né? E é isso, galera. Vamos falar então, viajamos no tempo, né? Vamos voltar agora para o dia 22 de junho de 2024, né? Botafogo com essa oportunidade. É um jogo que eu acho que muita gente considera um jogo fácil, o Criciúma vem da Série B, mas o Criciúma tem 9 pontos no campeonato, mas tem que lembrar que tem 8 partidas apenas, né? Tem 2 jogos ainda devendo aí. O Criciúma poderia hipoteticamente chegar a 15, né? Que é a posição que hoje o São Paulo está, com 15 pontos. E o Criciúma vem motivado, né? Depois de ter vencido o Atlético Goianiense por 2-1 na última rodada lá em Goiânia. Aliás, o Dragão demitiu Jair Ventura. Vocês viram isso? Demitiram ontem à noite Jair Ventura. Me chama até a atenção, porque na rodada anterior o Atlético Goianiense tinha feito um bom resultado, vencendo o Fluminense no Maracanã, né? Não sei se tem algo a mais aí, mas eu acho que me parece um pouco precipitado. O trabalho do Jair Ventura era bom lá no Atlético Goianiense, mas isso aí é outra história, né? O Criciúma, que teve ali o Nilton, né, nosso jogador emprestado, marcando. O Nilton, aliás, não enfrentará o Botafogo, porque tem aquela cláusula, né, do contrato. O Criciúma teria que pagar R$1 milhão e dificilmente vai fazer isso, né? Para ter o Nilton hoje, logo mais às 4 da tarde. Torcida do Botafogo do Sul esgotou em poucas horas os 1.922 ingressos do setor visitante, né? Então teremos ali a massa compacta da torcida do Sul do Brasil aí, assistindo o Fogão, né? E o Criciúma, que tem essa campanha, né, atual de 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? Esses 8 jogos que o Criciúma já fez, com um detalhe, não venceu ainda justamente em casa, né? Essas 2 vitórias foram fora de casa. Essa que eu acabei de falar do Atlético Goianiense, e outra também emblemática, que foi a goleada de 4-0 no Vasco, em São Januário, né? Então, assim, eu acho que é um time que não tem nomes assim tão conhecidos, né? Tem o Trauco, que eu não sei nem se vai ser escalado, né? Ex-Flamengo, jogador peruano aí, que faz a ala esquerda, que, aliás, a ala esquerda é considerado aí talvez o caminho para o Botafogo chegar à vitória, né? No caso, o lado direito do Botafogo, já que tanto o Trauco como o outro jogador que talvez atue ali, deixa um pouco de espaço, né? Não são jogadores de voltar muito e de marcar muito. Então pode ser um caminho aí para o Botafogo. O Criciúma, que normalmente se utiliza de contra-ataques, né? É uma equipe que
provavelmente vai dar a bola para o Botafogo deve ter aí a maior posse de bola logo mais, e o Botafogo tem que tomar cuidado, né? Não existe equipe boba no campeonato. Quem a gente falava até outro dia que era um grande candidato ao rebaixamento, que era o próprio Cuiabá, hoje está fora do Z4 e tendo boas atuações e bons resultados, né? Então temos que ficar atentos com o Tigre, né? É um jogo diferente até para o Arthur Jorge também. Muita gente falou, pô, o Arthur Jorge foi surpreendido na última quarta-feira enfrentando o Atlético Paranaense do Cuca, né? Apesar do Cuca não estar na beira do campo, foi surpreendido pelo estilo de jogo do Atlético Paranaense. E agora também é uma experiência nova para o Arthur Jorge, jogar num estádio ali mais acanhado, né? Um estádio menor, uma cidade pequena, né? Criciúma e tal. Então, assim, toda uma atmosfera diferente, né? Que o Botafogo vai enfrentar logo mais. Talvez dê para comparar justamente com o Juventude, né? Que quando joga lá no Alfredo Jaconi também, aquela coisa, aquele clima ali meio de Série B, né? Com todo respeito, mas um clima ali meio de Série B. Então, um desafio também diferente para o Fogão. Novidades no Fogão, claro, o Tiquinho Soares é a grande novidade, tem tudo para voltar ao time titular, né? Ele que reapareceu agora depois do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Ou então, vamos ver se o Arthur Jorge vai começar com o Tiquinho no banco, mas acredito que o Tiquinho jogue até pelos desfalques, prováveis desfalques, né? O Luiz Henrique sofreu ali um edema muscular na panturrilha, que está incomodando um pouco. Ele viajou com o grupo porque ele fez exames e os exames não detectaram nada mais sério, né? Então provavelmente vai ter aquele teste de vestiário para saber, mas por conta aí até do último jogo dele ter começado no banco, eu acredito que o Luiz Henrique também não seja escalado nos 11 iniciais e possa eventualmente, dependendo de como estiver a partida, entrar em campo. O Botafogo tem uma lista extensa de jogadores pendurados, tá? Vou ler para vocês porque não consegui nem decorar, são tantos jogadores importantes, tá? O Alexander Barbosa, o Damian Soares, o Marlon Freitas, Gregory, Oscar Romero, Diego Hernandes, Luiz Henrique e Tiquinho, né? Tiquinho, obviamente, ficou fora desses jogos aí, todo mundo sabe porque foi liberado, né? Por conta do falecimento do seu pai, então não tinha, né, como prever. Mas o Damian Soares, que já vem aí numa pegada de muitos jogos, a gente sabe que o Damian é um jogador mais veterano, né? Ele está acompanhando aí o ritmo, mas a gente imagina que seja o próprio GE aposta que o Damian Soares será poupado, né? Então poderia ter tomado um cartãozinho, né? Ele que é um jogador tão malandro, né? Acho que faltou talvez até uma orientação ali da própria comissão técnica. Poderia ter tomado um cartãozinho contra o Atlético Paranaense para já forçar aí e ser poupado normalmente pela suspensão, né? Provável Botafogo, tá muito difícil da gente acertar, porque realmente há uma expectativa de jogadores serem poupados, né? No plural mesmo. Então vamos lá, o John obviamente vai jogar, depois na lateral direita há uma expectativa do Matheus Ponte, né? O Matheus Ponte, a zaga Alter e Bastos, o Bastos pode ser poupado, né? Há uma expectativa do Bastos ser poupado, talvez jogar o Barbosa, e na esquerda também o Cuiabano, por mais que seja um jogador também que tem um preparo físico muito bom, o GE não crava, pode ser até que o Marçal jogue, Marçal Hugo, né? Jogue ali na esquerda. Meio de campo, né? Tietê é uma figura carimbada, tá certo? A gente não sabe se o Danilo vai jogar, Marlon, Gregory, né? Tudo meio que em aberto. E na frente há uma tendência, eu acho, do Oscar Romero jogar e a gente ter o Júnior Santos e o Tiquinho, né? Mas pode ser também que o Eduardo, que entrou nos 2 últimos jogos, né? Entrou jogando, aliás, contra o Atlético, também seja escalado. Então tá tudo meio, vários pontos de interrogação de quem pode ser poupado. Lembrando que o Botafogo não tem o Savarino, né, que inclusive estreará hoje na Copa América com a Venezuela, né? Então um time aí meio que difícil da gente acertar, mas é uma tendência que os laterais sejam poupados
e também no miolo de zaga ali o Bastos também, que foi decisivo, né, contra Fluminense e Atlético Paranaense, que o Bastos também seja poupado, beleza, galera? Já falei aqui, vou repetir, deu sold out lá na Arquias Cordeiro 808, né, a Rua das Oficinas ali, perto do setor sul do estádio Newton Santos, vai ter um evento lá do movimento Ninguém Ama Como a Gente, estarei lá, então se você for, dá aquele alô, chega junto, o evento começa às 2 da tarde, telão, música, petiscos, enfim, várias atrações, e promete ir até às 8 da noite, tomara aqui comemorando aí mais uma vitória alvinegra. Galera, para fechar, o Alan tem postado aí treinamentos dele, ele postou até ontem ele treinando na areia, enfim, fazendo todo um trabalho físico, e ele treinou também junto com o Felipe Coutinho, né, e com o Souza, né, e aí surge aquelas fofocas, não, o Alan vai romper o contrato com o Botafogo e vai para o Vasco, né? Nem o Felipe Coutinho é uma certeza, né, no Vasco, por mais que a tendência seja essa, nem o Felipe Coutinho é uma certeza, porque o Felipe Coutinho, de uma maneira até precavida, né, quer um mínimo de estabilidade no Vasco, é tudo que o Vasco não tem hoje, né? O Vasco vive aí essa turbulência, mas o Alan está mantendo a forma normalmente. Havia aquela expectativa dele se apresentar nessa última semana do mês de junho, mas até pela questão do contrato dele com o Al-Wahda ir até 30 de junho, né, não causar um problema ali, ele vai manter a forma dele desse jeito, com um treinador, com um personal específico, e aí sim, a partir de 1º de julho, ele pode ter o seu nome ali ligado ao Botafogo, ser apresentado no Botafogo, né, porque o contrato dele justamente se inicia dia 1º de julho, está pertinho, né? Falta aí pouco menos de 10 dias. E aí no dia 10 de julho, aí sim, a janela abre e ele pode ser escalado, jogar, se estiver em forma, né? Que é justamente o que ele está fazendo, se mantendo em forma, jogar e aí ser mais uma peça para esse meio de campo aí do Botafogo. E aí o Arthur Jorge é que vai ter a dor de cabeça, né? Vai levantar a sobrancelha, Arthur Jorge, aquele jeito dele, como eu botei aí na thumb, para escalar o meio de campo. Acredito que talvez Marlon, Tietê e Alan, ou Marlon Gregory, ou Marlon Danilo. Gente, muitas opções. Felizmente o Botafogo hoje não tem problemas no meio de campo. O que o Botafogo, obviamente, busca reforçar é a zaga e ainda também um meio atacante ali pelo lado da esquerda, até por conta da lesão do Jefinho, beleza? É isso aí, galera. Bom jogo para todos nós. Que o Botafogo consiga essa vitória. Não vai ser fácil, né? A gente consiga somar mais 3 pontos aí na tabela para a gente dormir líder, pelo menos, né? Não desgarrar, né? E o que vai acontecer amanhã no Fla-Flu, no Palmeiras e Juventude, é problema deles. Acho que eles também não precisam ficar naquela pilha que a gente estava ano passado, de ficar secando desesperadamente. A gente tem que fazer o nosso, é o principal, o resto a gente vê depois, beleza? Dá sua curtida, faça seu comentário, é muito importante para engajar, né, para o canal continuar crescendo, eu falo isso aqui sempre. E confere o seguinte, galera, essa semana eu vi alguns canais que eu sou inscrito, eu vi que eu não estava inscrito. Então, às vezes acontece isso, confere se você está inscrito, não custa nada, clica ali para a gente continuar crescendo, beleza? Aquele abraço, valeu. Quem for lá na Arquias Cordeiro, dá aquele alô, tamo junto, abraço.